3h16, o ano começa. Primeiro dia útil do ano é uma segunda-feira, então todo mundo voltou para o batente mais cedo, quando o ano novo acontece no fim de semana. E por isso já vamos tirar nossas dúvidas sobre direito trabalhista com o Dr. José Antônio Cremasco, que está aqui com a gente todas as quartas-feiras no quadro Seu Direito. Vá mandando sua pergunta para ele, 19991869070, o número do nosso WhatsApp. Opa! Dr. Cremasco, muito boa tarde, um feliz ano novo para o senhor, prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu, boa tarde e um feliz ano novo para todos, né? Que seja melhor do que todos que passaram, né? Com certeza, Dr. Cremasco. Bom, a primeira pergunta que a gente faz, né? Diferentemente de prazos, por exemplo, de CNH, essas coisas de pontos na carteira, quem tem o banco de horas, por exemplo, não é porque virou o ano que zera, né? Continua tudo valendo da mesma maneira como no ano anterior? É banco de horas, é acordo de compensação de horário, então ele tem um período de vigência, então não é que termina o ano, né? Inclusive uma confusão, você está falando um negócio que eu lembrei. Tem pessoas que pensam que férias é do ano. Não, férias é da data da admissão. Após um ano, tem mais um ano para desfrutar. O 13º não. Começou dia 1º de janeiro até 30 de dezembro tem que ser liquidado, né? Ou melhor, até 20 de dezembro, né? Ou seja, ninguém é contratado no dia 1º de janeiro, né? A pessoa que é contratada em junho, por exemplo, ela vai receber o 13º referente a 6 meses. Exatamente. Mas aí, no caso das férias, só em junho do ano que vem. Isso. Esse é o período de vigência. Aí ele tem mais um ano, que é o período de fruição, para descansar. Se um ano depois não for descansado, vem sendo 2, a primeira delas dobra. Bom, e a gente, não hoje, né, mas a gente já ouviu relatos aqui, né, de ouvintes que mandavam dúvidas, que às vezes a empresa espera o fim das segundas férias, né? Ou seja, deixa o trabalhador 2 anos até soltar as férias. Isso é ilegal, doutor Cremasco, ou não, porque está dentro do prazo? Não há nada de ilegalidade nisso. Primeiro que a lei prevê que o direito de concessão de férias é do empregador e não o direito do empregado de receber as férias ou de descansar. Então, o empregador coloca o empregado de férias no dia que for da conveniência do patrão. Então, o empregado não pode chegar nos recursos humanos, eu quero tirar férias de 1 a 20, de 1 a 30 do mês tal. Não pode. Existe alguma exceção, né, no capítulo das férias, por exemplo, de estudante, de membros da mesma família e tal, mas isso é uma exceção. A regra geral, férias, quem tem direito de dispor esse direito é o patrão e não o empregado. Ou seja, depois que você sai de uma empresa, não vai reclamar que ficou 2 anos sem tirar férias, porque a empresa ela tá dentro do direito dela. Se vencer a segunda... Não, sem vencer. Sem vencer. Com 1 ano e 11 meses. Com 1 ano e 11 meses você pode ficar. O que não pode é não desfrutar das férias dentro dos 24 meses. Aliás, da dobra, né, dos 48. Aí a primeira lá de trás, o patrão vai pagar dobrado. Então, ao invés de 2, recebe 3. Nessa hipótese que você está falando, não tem o que reclamar, porque é um direito do empregador. E essas férias ficam retidas para uma rescisão. Se ele não desfrutou, né, no dia que ele for demitido, ele recebe. Vamos admitir que ele tem um período e meio. Esse período e meio tem que ser acrescido de mais 1/3. Então, ele tem um período inteiro vencido com 10 dias e mais esse outro período proporcional também acrescido de 1/3. Geralmente, as empresas elas usam do bom senso, né? Fazem uma
Os funcionários, dependendo do número, claro, fazem um acordo entre si para cada um pegar numa época, a empresa acaba acatando, né? Então, até essa palavra que é a pergunta que eu faço. Isso é o bom senso, né? Não é a obrigação da empresa. Não, obrigação da empresa não é. Imagine o comércio. Se os empregados resolverem pleitear férias no mês de dezembro, como é que faz? Né? Quer dizer, já há uma necessidade de uma contratação de mais pessoas. E aí o que está trabalhando vai tirar férias? Não. Então a lei assegura que o empregador coloca o empregado de férias. Agora, uma empresa organizada, ela pega o número de funcionários, vê a demanda de trabalho e vai dividindo. E também nada impede a chamada troca, né? Quem trabalha em turno, né, costuma ter essa troca de trabalho, vem num horário, eu vou no outro, ou então, olha, suas férias estavam no período tal, mas eu queria nesse período, aí os dois vão para os recursos humanos e falam, olha, nós trocamos e vamos fazer esse descanso diferente. Dividir férias, pode? Dividir férias pode, mas não inferior a 20 dias. Tem que tirar 20 mais 10, é isso? 20 mais 10. Ou 10 mais 10 pode? Aí já complica, né? Porque férias, acho que a gente até comentou aqui, não é luxo, não é um artigo de luxo. Férias é uma questão de saúde e higiene do trabalho. Tem um trabalho científico demonstrando que não pode desfrutar menos de 20 dias para a saúde. Quer dizer, para você recompor as forças do trabalho, são necessários no mínimo 20 dias. Então não é uma benesse, quer descansar, é vagabundo, braço curto. Não, não é isso. O capítulo das férias está na CLT desde 1943 com essa finalidade, que o empregado possa recompor as forças do trabalho. Cancelar férias pode? Por exemplo, tá marcada para a semana que vem. Olha, mas eu não consegui dar conta do meu serviço aqui, eu quero jogar para daqui 2 meses. Isso é permitido? Por parte do empregador, pode. Né? Por exemplo, a cidade de calamidade que nós estamos vivendo hoje. Se tem uma empreiteira que presta serviço para a prefeitura fazendo esse tipo de serviço, como é que vai mudar as férias hoje? Né? Então, o empregador pode fazer essa alteração, é normal. Pô, o Guilherme do Ouro Verde aqui, ele quer complicar o negócio. Tira as primeiras férias, que são, na verdade, as segundas, mas aí vence a segunda no meio. Nenhuma empresa vai deixar chegar a 24 meses, né? E ele pergunta se cabe multa se isso acontecer. Ele está dando um exemplo aqui. A maneira mais fácil de entender é assim. O primeiro ano de férias, o empregador tem 1 ano para dar para o empregado tirar férias. Uhum. Se o empregador não deu esse período para ele e venceu a segunda, dobrou. A primeira é dobrada e indenizada, não é em descanso. Sim, mas no caso aqui, por exemplo, ele fala de vencer as segundas quando ele está tirando a primeira. Né? Ou seja, ele dá o exemplo aqui, ó. De 12 de novembro de 2020, 11 de novembro de 2021. Aí as férias terminarem em 13 de novembro de 2022. Se caberia multa ou não. Se venceu a segunda no período que ele estava descansando, dobrou. Inclusive, não só dobra o período integral, como dobra uma parte dos dias. Se ele tinha 30 dias e 10 dias entraram no segundo período, esses 10 dias serão dobrados. Bom, então acho que está tirada a sua dúvida aqui, Guilherme, mas nenhum RH chegaria a esse ponto de deixar vencer as segundas férias, né? Pior porque que chega. Chega? Chega. Mas... O pior que chega e o pior que o empregado torce para que... ele fica torcendo para que esqueçam dele nesse período para vencer a segunda, claro. Pô, você receber um salário a mais de indenização, quem não quer? O Guilherme disse que já correu 2 vezes com ele. Atenção, então... RH da empresa que o Guilherme trabalha. Então o patrão tem que ficar ligado nesse RH aí, viu? Bom, uma outra situação, para a gente voltar no início da conversa, doutor Cremasco, a gente falou do banco de horas, né? É o mesmo sistema das férias, o banco de horas é tirado quando a empresa precisa. No banco de horas, a empresa faz a opção de não pagar
horário, mas faz um acordo individual ou com o sindicato. O ideal é um acordo coletivo, que as horas excedentes às horas normais, elas não serão remuneradas, e sim lançadas no banco de horas. Então é uma caderneta. Não, mas o que eu digo é o seguinte, não é o funcionário que vai escolher quando ele quer tirar essas horas para descansar. Tem que ser a conveniência do patrão e do empregado, né? Mas só que durante o período, essas horas têm que ser usufruídas. Essas horas acumuladas, tem muita cláusula no acordo coletivo que fala que se não houver descanso dentro desse período, elas serão remuneradas como horas extras. Só para o senhor, para a gente deixar claro, esse período é até vencer as férias, é isso? Não tem relação nenhuma com férias. Mas qual que é o período determinado, então, para tirar esse banco? O que a gente combinar. Ah, tá. Isso não existe uma regra. Uma regra, uma convenção coletiva? Não tem. Tá. Pode se acumular, por exemplo, férias com banco de horas? Pode. Pode, normal. Sem problema. E aí, em caso de rescisão, de demissão ou até de pedido, né, de demissão, de desligamento, e essas horas, elas ficam ao vento? Não. Terão que ser indenizadas. São indenizadas no termo de rescisão. Sabe que essa dúvida que você está levantando existiu por muitos anos? Porque alguns anos atrás, o empregado que pedia demissão e não tinha um ano de casa, ele perdia as férias. Depois veio uma regulamentação dizendo que não. Independentemente da forma de rescisão, a proporção das férias é direito adquirido. Mesmo em pedido de demissão. Mesmo pedido de demissão. Bom, a gente usou esse primeiro programa do ano aqui, o primeiro Seu Direito do ano de direitos trabalhistas, para falar sobre as férias, porque tem muita gente nessa época que tenta sair para conciliar com as férias dos filhos na escola, para não precisar, como a gente falou, Ano Novo começou na segunda-feira, o primeiro dia útil, já o dia 2, para não precisar voltar de viagem no dia 1º. Então teve muita gente que tentou fazer algumas situações aí para poder... E a gente só esqueceu de comentar um assunto que é importante, que muitos empregados gostam, e que os empresários e empregadores não deviam concordar. Vou vender minhas férias. É gostoso vender férias, porque você recebe um mês que você trabalhou, mais um mês que você deveria descansar, e quando você volta, você tem o seu salário. Porque quando você sai de férias, você não recebe. Então, vender férias é fria, porque se o empregado provar que trabalhou, o patrão vai pagar como hora extra 1 mês e meio. Nossa, isso dá discussão para mais um programa na semana que vem. Dr. José Antônio Cremasco, muito obrigado. Só dar um recado, né? A gente agradece todas as mensagens que vêm dos ouvintes, mas quando chega uma mensagem de áudio, a gente está ao vivo, a gente não consegue fazer a pergunta. Então a gente deixa para a semana que vem, né? Porque se eu parar para ouvir seu áudio, eu não ouço o Dr. Cremasco falando, né? Então você que manda a mensagem de áudio, a gente vai ouvir, vai deixar registrado aqui e a semana que vem a gente faz a pergunta. Obrigado pela presença, Dr. Cremasco. Agradeço, até quarta. Até quarta, 3h29. Estúdio CBN.